Hoje é quinta-feira e eu quero você com a sua lição na mão, estudando comigo a mensagem desta quinta que tem como título O Segundo Anjo. Essa semana a gente viu um pouquinho a respeito do primeiro e hoje a gente vai ver a respeito do segundo. A lição começa dizendo assim: há uma razão pela qual a igreja infiel do Novo Testamento e a cidade de Babilônia do Antigo compartilham o mesmo nome. Ou seja, elas são o quê? Paralelas. Quando nós vemos lá em Daniel capítulo 4, versículo 27, Daniel fala o que para Babilônia? Abandone seus pecados, pratique a justiça, acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Nós podemos esperar que a Babilônia profética trate os pobres da mesma forma que a Babilônia do Antigo Testamento tratava. E a gente consegue ver que a solução para a corrupção histórica e profética da Babilônia envolve o ato de mostrar misericórdia para quem? Para os pobres, incluindo aqueles que são escravos. Os pioneiros adventistas sabiam disso e foi citando Apocalipse do capítulo 18, versículo 11 até o versículo 13, que eles ensinavam que comercializar corpos e almas de homens estava entre os pecados mais vis, mais terríveis, mais absurdos de Babilônia. Portanto, o chamado para sair da Babilônia, que está lá em Apocalipse, capítulo 18, verso 4, exige uma completa separação e uma forte oposição à prática abominável da escravatura. As nossas publicações lá no período de 1850 expressavam uma preocupação ainda mais profunda a respeito desse assunto. E esse apoio que acontecia por parte de outras igrejas que se denominavam cristãs ao governo estadunidense, especialmente com aquele movimento ali, né, que acontecia, era decepcionante, porque você, enquanto cristão, apoiar uma situação como essa não faz sentido. A gente já viu que não combina, que é hipocrisia pura. Por isso que a igreja determinava tanto, apoiava tanto que a escravatura acabasse. Porque outros que se denominavam cristãos utilizavam dos versos bíblicos de forma errada para continuar fazendo coisas erradas e sendo privilegiados. Então, a abolição da escravatura nos Estados Unidos poderia ter ocorrido muito antes, se não fosse pelas igrejas cristãs que defendiam, usando de forma errada os versos bíblicos, para que elas fossem favorecidas de alguma forma. Para que essas pessoas que não eram cristãs, mas se denominavam cristãs, não ficassem usando a palavra de Deus de forma controversa e absurda. Isso tinha acabado antes. Mas sempre tem aquele que acaba usando da palavra de Deus de forma errada para conseguir aquilo que quer. Os primeiros adventistas não conseguiam estudar as profecias de Daniel e Apocalipse sem defender a dignidade e a liberdade humana. E o mesmo deve acontecer com a gente. Nós devemos defender sempre, acima de todas as coisas, que o ser humano tenha dignidade, direito de escolha, liberdade de decidir o caminho que ele vai seguir. Nós não podemos jamais apoiar que o ser humano seja colocado em situações insalubres, que um ser humano seja colocado em situações absurdas para servir outro ser humano. Todo ser humano tem o mesmo valor e todos nós devemos ser tratados da mesma forma, com dignidade e amor. Por isso, entenda aquilo que você acredita e se em algum momento você precisar se posicionar desta forma, não pense duas vezes. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.